Olá, gente. Eu recebi uma pergunta por e-mail e essa pergunta merece uma resposta porque essa pessoa que me perguntou pediu uma resposta. Perguntou se eu acreditava em Deus. Bem, eu serei bem sucinto. Acredito em Deus. Só que eu não acredito da forma vulgar, da forma que é apresentada na Bíblia, principalmente no Velho Testamento. É um Deus que interage com o homem, um Deus que fala com o homem e que manda o homem matar e que manda o homem destruir cidades e etc, etc, etc. Um Deus que escolhe uma nação e destrói a outra. Eu não creio nesse Deus. Deus, ele não interage com o homem. Se você nunca escutou isso, não fique espantado. Aí você vai entender. Deus, ele não interage com o homem. Deus não precisa interagir com o homem por ele ser Deus. Deus não tem sentimentos como nós temos. Tudo que você vê de atribuição a Deus, somos nós que damos, são os homens que deram. Cada indivíduo traz para si o seu Deus. Veja o Deus de Abraão. Deus de Abraão é aquele que manda ele sair da sua terra, da sua parentela, e levar ele para uma terra somente que vai ser dele e de toda a sua descendência. Daí Abraão abandona a família, abandona os pais, leva somente a esposa e um primo, e aí tenta construir uma família fora daquilo que ele acha que ele acredita que foi Deus que interagiu com ele. Outra vez temos Moisés, um ditador, um homem a qual faz do seu Deus a sua personalidade. Um Deus que mata povos, destrói nações. E depois vem o Deus de Davi, o rei que mata milhões de pessoas. Então, mas tudo isso são deuses dessas pessoas. Porque Deus, ele não é inconstante. Deus, ele não muda. Deus não tem personalidade. Esses aspectos somos nós que damos para Deus. Deus é algo que a mente humana não consegue ainda definir. Tudo que você pensar e atribuir a Deus, para mim não é Deus. Deus não é o ontem. Porque se fosse ontem, ele ficaria no passado. Deus não é o hoje. Deus também não é o amanhã, porque o amanhã ainda não existe. Deus é algo para ser sentido. Deus é algo que é para ser vivido. E nem ser compreendido. Porque você tentar compreender Deus, você vai enlouquecer. Deus é algo para que você possa simplesmente viver. Agora tem a ética que Jesus nos mostrou, nos deixou para que possamos viver. Porque Deus também não tem ética. A ética é humana. A vivência é humana. Mas aí, Jesus veio para que nós possamos compreender que é possível o homem viver em paz nessa existencialidade. É possível que o homem viva no meio dessa diversidade de seres humanos, de nações, de casta, de credo, de pensamentos diferentes,
mas que é possível que o homem viva em harmonia com o outro, com os outros, seguindo um padrão de vida, um padrão ético, de moral. Por isso que ele diz que o que você come não importa, mas é o que está dentro de cada indivíduo, de cada ser humano, é ser humano. Quem for gente, quem for humano, é o que está dentro que importa. E Deus está dentro de você. A única forma de você compreender Deus é olhar para dentro de você. Não tente externar. Porque se você externar, você vai criar deuses. Você vai criar o Senhor dos Exércitos. Você vai criar o Adonai, o Jeová, o Yahweh, o Machia. Você vai criar deuses. Mas se você interiorizar, se você se harmonizar com tudo isso que você acha que é Deus, você se integrar, aí você vai encontrar a verdade. Aí conhecereis a verdade vos libertará, meu amigo, aí você vive em paz. Aí é só alegria. Então você vai compreender o mal, você vai compreender as maldades das pessoas, você vai compreender por que morremos, porque não vai existir morte, só vai existir vida. Fica difícil eu te expressar isso, meu amigo. Eu me emociono, porque eu sinto isso. Eu sinto Deus. Eu vivo Deus. Mas não dá para explicar para você. Porque eu serei profano em tentar explicar para vocês. Eu mataria o próprio Deus. Eu mataria Deus, é verdade. Eu seria mais um louco, mais um religioso em tentar te dogmatizar, tentar jogar dogma em cima de você, fazer você acreditar, fazer você... você só é salvo se você acreditar nisso ou naquilo, ou você tem que ser batizado nas águas, tem que participar de Santa Ceia, você tem que ser bonzinho, você tem que ser aquilo. Não. Eu não serei mais um na história de Deus. Eu não serei mais um na história de Deus. Porque essa história aqui não é minha. É a história de Deus. Eu simplesmente vivo ela. Vivo ela. Tomara que você compreenda essas palavras. Essa história aqui não é a minha história. É a história de Deus. E eu simplesmente vivo essa história. Eu te amo, meu irmão. Muito obrigado por essa pergunta. Abraço.